Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Missão A Verdade Liberta. Vou falar aqui de um tema difícil. Será que a evidência do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas estranhas? Bom, gente, quem me conhece sabe que eu sou pentecostal. Pois é, eu sou pentecostal. Eu creio na atualidade dos dons espirituais. Eu creio, inclusive, no dom de línguas estranhas. Pois é, eu creio, mas eu não entendo que apenas esse dom ela é evidência para o batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. Muitas vezes alguns querem fazer diferença do novo, mas eu vejo a Bíblia com um olhar mais simples. Eu vou defender aqui, esse vídeo aqui não tem roteiro, vou ler aqui a Bíblia junto com vocês e vou passar a interpretação que eu entendo que o Espírito Santo colocou no meu coração. Então eu vou defender sim que existem línguas estranhas não idiomáticas, com bases em alguns textos, eu vou apresentar isso, mas também vou contar aqui por que eu creio nas línguas estranhas não idiomáticas. Também vou contar aqui um testemunho, uma experiência, provavelmente no final desse vídeo, que me impressionou bastante em relação a isso. Então eu vou contar no final do vídeo, é melhor. Mas eu também vou explicar por que eu não consigo enxergar nas escrituras que apenas o falar em línguas estranhas é evidência para o batismo do Espírito Santo. E eu vejo muita gente chateada com isso, principalmente no meio pentecostal, porque é ensinado que é como se fosse uma espécie de segunda bênção, né? A pessoa tem que buscar falar em línguas, e muita gente morre acreditando que não foi batizada com o Espírito Santo por nunca ter falado em línguas estranhas. E eu vou querer explicar nesse texto que não é bem assim. Eu já vou deixar bem claro que eu creio que eu sou batizado com o Espírito Santo, porém eu não tenho o dom de falar línguas estranhas. Agora, alguns que interpretam diferente de mim têm o meu respeito. Eu sempre fui membro de igrejas pentecostais desde a minha conversão, sempre em Assembleias de Deus. Passei por alguns ministérios diferentes, porque morei no Brasil, hoje moro em Portugal, porém todas com a mesma base doutrinária sobre esse tema, que entende que a evidência com o batismo do Espírito Santo é falar em línguas. Sempre respeitei, nunca debati esse tema com pastores, com amigos. Não, respeito, isso não é um assunto salvífico. Você pensar de um jeito ou pensar de outro não é isso que determina a sua salvação. Porém, é importante algumas pessoas que não ficarem chateadas por não falarem línguas estranhas. É importante porque elas com certeza têm o Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo e com certeza tem algum outro dom que ali se confirma a presença do Espírito Santo na vida dela. Bom, primeiro eu vou explicar aqui neste vídeo o porquê eu creio no dom de línguas estranhas. O que é a línguas estranha, né? É uma língua não idiomática, é uma língua não humana. E quero já aqui abrir um parênteses, que provavelmente a maior porcentagem daquilo que ouvimos por aí como línguas estranhas são mais repetições, são mais imitações do que realmente propriamente dito o dom. Sinto dizer que nem toda língua que você vê por aí nas igrejas pentecostais ou neopentecostais, aquilo não necessariamente
é a língua estranha produzida pelo Espírito Santo para, a partir de então, haver uma interpretação e assim o, a razão, o motivo pelo qual a língua ali é expressada tem ali sentido. Então, uma boa parte desse movimento, uma boa parte daquilo que vemos por aí, não quer dizer que também seja do diabo, do demônio, não, não, de jeito nenhum. Mas muitas coisas partem da emoção humana, daquilo que ela aprendeu desde a sua infância, do seu êxtase no momento do culto, e aí ela vê alguém a falar em língua estranha, ensinado que ela precisa buscar aquele batismo, então ela acaba por repetir o que outros falam, ou da forma que outros falam ou fazem. Isso não é legal, mas também eu não a condeno. Claro que pode, não só pode, mas existem muitos charlatões por aí que se apropriam disso para então realizar as suas profetadas ali, e enfim, para ganhar fama, ganhar destaque, ganhar nome, infelizmente existe de tudo. Mas como a ideia desse vídeo é não falar desses, mas deixar claro que existe esses, mas falar do que realmente a Bíblia fala e ensina. Eu conheço muitos cristãos sérios, é, muita gente séria, sincera, verdadeira, que observa a palavra de Deus, independente se tem uma interpretação igual ou diferente da minha nesse tema, e para mim não há problema quanto a isso. Mas essa é a minha visão e eu nunca vou debater com os meus líderes ou pastores que têm a visão diferente de mim a respeito desse assunto. Sempre vou respeitá-los. Mas quero aqui deixar o meu entendimento a respeito do tema. E vamos usar a Bíblia para isso. Primeiro, como eu disse aqui, vou explicar por que eu creio no dom de língua estranha, ou a língua não idiomática. Vamos lá, eu quero começar lendo Atos 2. Eu vou ler aqui na minha versão da Bíblia, na NAA, a Nova Almeida Atualizada. Pode ter algumas palavrinhas diferentes. Eu quero ler aqui, eu vou ler aqui o capítulo 2, eu já vou ler do verso 1, eu vou aqui até o verso 13, tá? Diz assim o texto bíblico: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como ou semelhante de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo: Vejam, não são galileus todos esses que ali estão falando? Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene.
e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros: o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão bebados. Quero parar por aqui. Eu quero parar por aqui sobre a respeito desse texto. É muito difícil, realmente, fazer uma defesa da língua estranha não idiomática aqui no 2 de Atos, porque aqui fala uma relação de idiomas, vamos dizer assim. Porém, eu quero me atentar a alguns detalhes deste texto que, por um outro lado, podemos assim deixar algumas perguntas no ar. Vamos lá. Quando eu já disse aqui, eu não falo línguas estranhas e eu entendo que não necessariamente preciso falar para mim crer que sou batizado com o Espírito Santo. Porém, eu creio no dom de línguas estranhas. Então, eu vou fazer aqui a minha defesa a respeito desse dom. Vou usar, em primeiro lugar, aqui 2 de Atos. Porém, por que o texto diz assim? E apareceram distribuídos, aqui no verso 3, entre eles línguas como de fogo, semelhante como de fogo. E aí eles vão dizer assim, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Aí, que outras línguas? Segundo o que o Espírito Santo, no caso, concedia que ele falasse. Interessante, aqui quando vai lá para o verso 8, eles vão dizer, então, não são galileus todos esses que aí estão falando? Verso 8. Então, como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? O que aqui dá a entender que existia ali representantes de algumas nações, povos diferentes. E nessa manifestação do Espírito Santo, cada um ouviu falar no seu idioma. Por exemplo, eu português, aqui um italiano, ali um francês. Porém, a pessoa que estava ali estava falando uma única língua. Ela não falou primeiro em português, depois em francês e depois em italiano. Não é isso que dá a entender. O que dá a entender é que Deus usou de algumas pessoas para falar numa língua e milagrosamente, porque esse era o start, vamos dizer assim, do cumprimento da profecia, que depois Pedro vai falar a respeito da profecia de Joel e a respeito da promessa do Senhor. Então isso é o start. Então isso aqui era algo maravilhoso, algo incrível. E aí o que fica, o que dá a entender é que ao falar numa língua, não necessariamente aquela pessoa estava falando na língua de um idioma, mas quem entendeu já entendeu de forma, vamos dizer assim, traduzida, interpretada. Então cada um estava ali e ele entendia conforme a sua língua materna. A sua língua materna. Isso é muito interessante. Aí tá bem. Porém, outros já zombavam dizendo que eles estavam bêbados. Por que alguém discerne que alguém está bêbado? Ou porque está falando coisa com coisa, ou não está falando coisa que ninguém entende. Ou nada com nada. Porém, quem estava ali crente, recebendo isso da parte de Deus, porque aqui diz assim, que eles ouviam das grandezas de Deus nas suas próprias línguas. Então eu estou aqui
Eles estão falando numa língua diferente, mas eu estou entendendo em português a respeito da grandeza de Deus. Tem aqui um italiano que está recebendo, ouvindo da grandeza de Deus no seu idioma italiano. Porém, aquele que está falando, não necessariamente está falando nem em português nem em italiano, mas está falando numa língua a qual o Espírito Santo o revelou. Vamos assim tratar. E aqueles que estavam incrédulos no momento, com o coração endurecido, vou assim usar esse termo, não conseguia entender nada. E isso quer dizer, por isso que eles disseram aqui, então esses estão bêbados. Dito isso, eu vou falar aqui, no texto original ao qual foi escrito o Novo Testamento, que é grego, existe duas palavras para língua. Eu nunca estudei, eu nunca fiz curso de grego, já fiz curso de hebraico, de alfabetização hebraico. Porém, existem muitas ferramentas de pesquisa para você encontrar essa informação. E da mesma, vamos dizer assim, as mesmas técnicas que a gente usa no hebraico, é mais fácil quando você faz o curso de hebraico aplicar a mesma ideia para fazer pesquisas no grego, apesar de serem linguagens diferentes. Porém, que existe duas palavras diferentes escrito no original para a língua. Por exemplo, quando você vai ler aqui Atos no capítulo 2 mesmo, que nós estamos lendo, verso 3 e no verso 4. Por exemplo, verso 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo. No verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. A palavra que está no grego é glossa. Essa palavra glossa, a definição dela, ela é como se fosse uma língua incerta. Então é uma língua que não é naturalmente adquirida. Por isso que a gente usa a expressão língua estranha. Então, essa palavra que aparece tanto no verso 3 como no verso 4 e outros, mas eu vou me resumir a isso. O grego é glossa. E glossa significa língua incerta ou língua não naturalmente adquirida. Então vamos lá. E aí, quando nós vamos para o verso 8, exatamente, no verso 8, que diz assim: então, como ouvimos falar cada um em nossa própria língua. No português, é língua lá no 3, é língua lá no 4 e é língua lá no 8. Porém, em grego, é glossa lá no 3, é glossa lá no 4, mas no verso 8 é dialectos, que é uma palavra até muito próxima daquilo na nossa língua que nós chamamos de dialeto. Dialetos diferentes, idiomas diferentes, línguas. Então, no verso 8 vai falar assim: então, ouvimos falar cada um em nossa própria língua. No caso, nossa própria língua materna, no nosso próprio dialeto. Ou então, em nosso próprio idioma. Porém, no verso 3 não diz assim, que distribuído entre eles idiomas diferentes ou dialetos diferentes. Não está escrito no verso 3. E também não está escrito no verso 4 que todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar idiomas diferentes ou dialetos diferentes. Não está escrito isso. Está escrito de uma língua incerta, indefinida, que eles receberam. E lá no verso 8, quando entenderam, aí sim entenderam no idioma correto, no idioma correto, no dialeto certo, conforme que era o natural da vida deles. Então, isso é a minha visão e interpretação. Então, eu posso aqui, eu não vou falar com certeza, eu tenho que ser humilde, inferir, ou usar essa expressão, inferir, mas eu creio que seja dessa forma, que esta manifestação do Espírito Santo, sim, foi
ao estar de uma língua não humanamente explicada, mas a interpretação, o entendimento daqueles que eles ouviram foi humanamente entendida e explicada. Tanto que aqueles que estavam ali para ouvir com o coração aberto entenderam das grandezas de Deus, enquanto outros que estavam ali com o coração endurecido, fechados para a palavra de Deus e os projetos de Deus, não entendiam nada e discerniram que eles estavam bêbados. Bom, agora então, ainda mantendo neste tema, nós vamos lá para um texto muito usado também pelos pentecostais para defender que a língua, que existe sim uma língua estranha, não humana. E eu quero aqui usar como base o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, verso 2. Vou aqui pegar a minha Bíblia, como diz aqui, isso aqui não tem roteiro, eu estou me expressando naturalmente aqui com vocês. O texto diz assim: porque quem fala em línguas não fala às pessoas, mas fala para Deus. Ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Olha lá que interessante que está aqui. Porque quem fala em línguas, e aí o grego que está aqui é o glossa, não é o dialectos, é o glossa. Então, quem fala em línguas, ou seja, em uma língua não naturalmente adquirida, não fala para as pessoas, porque não se trata de uma língua natural, mas para Deus. Porque pessoas não entendem, ou seja, ninguém entende. Pois por meio do Espírito fala mistérios. Eu não posso admitir que esse texto está falando de idiomas. Porque idiomas, por mais que não tiver alguém ali das nações que aquela língua for ali falada, não faria sentido dizer aqui que ninguém entende. Se aqui está falando de idiomas, alguém entende. Se aqui está falando de idiomas, não necessariamente fala em mistérios. Se aqui, vamos dizer assim, está falando de idiomas, não fala para Deus, mas fala para os homens. Então, Paulo está falando sim, e o problema aqui da igreja de Corinto era de desordem, de desorganização. Ele estava botando ordem e explicando como que deveria funcionar. E aqui ele explica, e claro, ele vai ter muitas críticas à desordem, à forma com que usavam, expressavam. Porém, o fato é que línguas estranhas não idiomática está muito claro que era existente, que esse dom realmente existia. Porém, ele tinha o seu momento de usá-lo e tinha que ter sentido usá-lo. Pois se você não interpretar ou não profetizar, ele só vai falar com Deus. Ou seja, só Deus vai entender. E as pessoas não vão ser muito edificadas, porque se não for ali profetizado ou interpretado, não faria muito sentido, ou não faz muito sentido. Porém, o dom é real, por isso que ele fala assim: o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando, consolando. Quem fala em línguas, a si mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Por isso que eu falo que hoje muitas coisas, muitas línguas por aí sem interpretação, as pessoas estão em êxtase, edificando a si mesmo, porém não está trazendo edificação para a igreja. Por isso que tem que ter ordem no culto, tem que ter ordem. E Paulo coloca essa ordem aqui, nós devemos estar atentos a essas ordens, porque tem que haver interpretação, tem que haver uma razão porque Deus está usando o dom naquela pessoa. Aí Paulo no 5 é interessante isso. Eu quero que todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, porque quem profetiza é superior a quem fala em línguas. Poxa vida, aí temos um problema.
quem profetiza é superior a quem fala em línguas. E hoje em dia, nas igrejas, é colocado como superior quem fala em línguas estranhas. Muita gente falando em línguas sem profetizar. Mas esse dom está abaixo do dom de profecia. Aí ele fala, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete. Então você pode falar em línguas, mas tem que interpretar. Para fazer sentido e edificar a igreja, tem que ser interpretado. Bom, eu defendi aqui nessa primeira parte do vídeo que eu creio nos dons de línguas. E aqui no grego é a palavra glossa e não dialetos, como vimos lá em um dos textos de Atos. Agora eu vou explicar aqui por que não é apenas o dom de línguas que evidencia o batismo com o Espírito Santo. E aí eu vou usar o próprio Paulo aqui. Eu quero ler aqui sobre o 12 de 1 Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler a partir do verso 4. Verso 4, isso mesmo. Aqui o apóstolo Paulo vai falar a respeito dos dons espirituais. Vai falar assim no verso 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas Deus é o mesmo e é que opera tudo e em todos. A manifestação do Espírito é concedida cada um visando um fim proveitoso. Então, a manifestação do Espírito Santo, ela visa de acordo com a capacidade de cada um, de acordo com o dom dado por Deus, naquilo que ela pode ter proveito no reino, o Espírito manifesta nela. Aí ele vai dizer no verso 8 aqui, porque a um é dado, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. E a um é dada no mesmo Espírito a fé. E a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. E a outro, operação de milagres. E a outro, profecia. E a outro, discernimento de espíritos. E a um é dada a variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo a cada um individualmente conforme ele quer. A distribuição dos dons é feita pelo Espírito Santo, dando a cada um de nós conforme ele quer, da forma como ele entende que eu tenho proveito no seu reino. É assim que funciona, conforme diz aqui. Verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Nós, igrejas, isso é muito falado, muito explicado, nós somos corpo de Cristo, a igreja como um todo. E cada um de nós, pertencente à igreja, nós somos membros deste corpo. E cada membro deste corpo tem uma função diferente, como o nosso corpo. A minha mão tem uma função, meus olhos têm outra função, minhas pernas têm outra função, meu ouvido, minhas orelhas têm outra função. Mas juntos fazem um trabalho com um único objetivo e um só propósito, e é guiado pela cabeça. Assim como o nosso cérebro envia o comando para o nosso corpo, assim é Cristo. Através do Espírito Santo, distribui os comandos para cada um dos membros agir neste corpo a serviço do reino de Deus. Vamos lá, continuando aqui.
Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo. Todos fomos batizados. Todos. Cada um dentro do corpo tem a sua função, tem o seu dom, aquilo que é dado por Deus. Aí aqui diz assim, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nos foi dado de beber de um só Espírito. Meus irmãos, não faz sentido apenas quem fala em línguas ser batizado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo batiza o corpo, a igreja, todos que são cristãos de verdade, claro, e fazem parte do corpo. E cada um, conforme o Espírito decide, ali é distribuído esses dons. E cada um com o seu dom vai exercer a sua função. Então, meu irmão, se você não fala em línguas estranhas, você com certeza tem algum outro dom desse que eu citei e demais outros também que tem outras referências na Bíblia. Com certeza você tem. Inclusive pode ser simplesmente o dom da fé. Da fé, uma fé diferenciada, uma fé que dá exemplo, uma fé que às vezes sem você falar nada, você fala mais do que palavras. Isso também é batismo com o Espírito Santo. Às vezes você tem o dom de impor as mãos e curar, ou de operar maravilhas, ou você tem o dom da sabedoria, o dom da palavra do conhecimento. Você é um pregador, você é uma pessoa que sabe explanar doutrinas da Bíblia. Então, todos, ainda que não falem em línguas estranhas, com certeza você é batizado pelo Espírito Santo. Não é, vamos dizer assim, ainda que eu possa sentir individualmente o arder do Espírito e o poder dele e individualmente em mim, mas é justamente para que eu opere no corpo, porque Jesus não foi individualista comigo, mas ele batizou o corpo e eu que faço parte do corpo, senti esse fogo, esse poder, e dentro daquilo que eu sou capaz, dentro daquilo que ele me deu como dom, eu exerço. Eu exerço dentro do reino de Deus. Então, creio sim no dom de línguas estranhas, e já expliquei assim. Mas o dom de línguas estranhas não é a evidência para o batismo com o Espírito Santo. Mas a evidência com o batismo com o Espírito Santo está distribuído em cada um conforme a sua capacidade, conforme o Espírito Santo lhe deu por serviço. Então, se você aí não fala em línguas, mas você tem capacidade de compor canções cristãs, você tem capacidade de explanar sermões, você tem capacidade de ensinar na escola bíblica dominical, ou você tem a capacidade de aprender facilmente outros idiomas, como grego, hebraico, e assim ensinar, ou você tem a capacidade de profetizar, de ouvir línguas e entender dentro de si o que o Espírito Santo está falando e você interpretar a igreja, de profetizar. Você, com certeza, sim, apesar de não falar em línguas estranhas, é batizado pelo Espírito Santo. Eu tenho convicção disso. Inclusive os reformados, que não creem. Inclusive eles são batizados pelo Espírito Santo. Eles têm o seu papel importante, sim, na história, apesar de crer que os dons cessaram, apesar de não crerem no dom das línguas estranhas, eles sim também são. Todos nós fazemos parte da mesma igreja, e sendo parte das mesmas igrejas, nós formamos o corpo. Então eu sou um membro, você é um outro membro, e assim por diante. E todos juntos daremos glória a Deus na eternidade. Bom, como eu falei, que no final do vídeo eu ia contar uma experiência sobre a questão de línguas estranhas. Eu nunca contei, eu contei já particularmente para ninguém, mas na internet eu nunca contei, nunca testemunhei. Como muitos sabem, né, eu já contei aqui meu testemunho, que eu sou ex-membro de uma seita espírita
Então, quando eu me converti ao Evangelho, eu já vim um bocado arisco, eu já vim muito crítico, porque eu me converti lendo as Escrituras. Então, a partir das Escrituras, eu vi que aquilo tudo é errado. Quando você chega numa igreja cristã, ainda que seja uma igreja séria, você está arisco. Então, se você vê alguma coisa que você não concorda, que contrapõe a Bíblia, você fica, opa, você fica ali arisco. Então, muitas coisas nós somos, sim, desconfiados. A gente não é obrigado a crer em tudo. Até em relação às profecias, o próprio apóstolo Paulo fala assim que a gente tem que ouvir as profecias, analisar, julgar e reter aquilo que é bom. Então, nem tudo que alguém que se diz profeta fala na frente de uma igreja, necessariamente eu posso assumir como absoluta verdade, certeza de que aquilo é a comprovação primeiro. Aquilo não pode contrapor a Bíblia. Aquilo que alguém que se diz profeta revela não pode contrapor a Bíblia. Outra, aquilo que ele revela, de repente, se fazer parte do nosso íntimo, de coisas que nós sabemos, de coisas que não há possibilidade de outras pessoas saberem a não ser Deus, aí sim você pode assumir. O Espírito Santo revelou. E a gente retém que aquilo que se é bom, se é de Deus ou se não é de Deus. Por isso que a gente não vai aceitar, como existem muitas profetadas, nós não vamos aceitar. Principalmente aquela da vitória, você vai vencer, você vai conquistar, Deus vai te dar. Isso eu não engulo muito, não. Eu creio que Deus já me deu o maior. Deus já me deu o que era mais precioso, que foi Cristo na cruz. Então, muita gente, o melhor de Deus ainda está por vir. Eu falo, mentira. Eu não creio, porque o melhor de Deus já veio para mim e já está surtindo efeito. Então, muito cuidado com esses palavreados. Mas Deus pode usar sim uma pessoa que tem um dom de profecias e te alertar, revelar coisas e falar coisas que só você e Deus sabem. Certa vez, já esse vídeo já está ficando muito longo, e hoje vivo em Portugal. Eu estava recentemente membro de uma instituição aqui, pentecostal, e veio um pregador do Brasil que, ao pastor local saber que esse pregador estava em Portugal, convidou ele para pregar naquele culto. Eu não vou dizer nomes aqui para não dar ibopes para ser humano e nem para exaltar o homem. Então não é essa a ideia. Eu nunca vou aqui exaltar o homem, mas exalta a palavra de Deus para que o nome de Jesus seja glorificado. Mas vou defender aqui o dom. Este homem, então, de última hora veio pregar em nossa igreja. Neste culto, no mínimo havia 200 pessoas. Era um templo não muito grande, então essas 200 pessoas estavam ali completamente lotado o espaço físico. Mais ou menos 200 pessoas é o que eu calculo no dia. E essa pessoa veio pregar. Eu nunca tinha ouvido falar nesse pregador, nesse pastor, ou seja, não era por acaso nenhum popstar, nenhum famosinho de internet, nada disso. E aí, esse pastor pregou, e no final, quando estava para encerrar a sua pregação, ele começou a falar em línguas estranhas, línguas não idiomáticas. Porém, ele falava e na sequência ele interpretava. Creio eu que Deus o usou para falar com algumas pessoas. E ali falou: a minha esposa estava neste culto. Diz ela que na mente, no coração dela, ela estava no meio das 200 pessoas, ali com a cabeça baixa, e ela começou a questionar a Deus.
que Deus nunca falou com ela ou deu sequer algum sinal para ela. Isso a minha esposa depois me contou, que dentro do seu coração estava este questionamento, justamente no fato de duvidar da língua e da interpretação. Língua e interpretação. E ela começou a questionar: por que comigo o Senhor nunca falou? Por que o Senhor nunca falou comigo? E aí, neste momento, foi uma coisa sequencial, isso segundo também o relato dela. Ele falou: eu queria aqui falar sobre uma Denise. Minha esposa chama Denise. Ele não falou o sobrenome dela. Aí, poderia haver mais Denise. Este homem citou o nome dos 3 irmãos da minha esposa: Inês, Jairo e Neuza. Ela tem 3 irmãos: Inês, Jairo e Neuza. E, para não ficar só nisso, ele citou o nome da avó já falecida da minha esposa, porém ele falou o nome e o sobrenome dela. Só que o sobrenome que ele citou da avó da minha esposa, ele citou um sobrenome que nem eu e nem a minha esposa sabia que ela tinha aquele sobrenome. Porque muitos anos, já falecido, sem contato, pessoas de ver outra época. A mãe da minha esposa já tem quase 70 anos de idade, então a avó já faleceu há muitos anos atrás. E existe um sobrenome comum, que a minha sogra tem um sobrenome comum, que ela é conhecida, como todo mundo da família dela é conhecido. Não vou citar aqui para ninguém ficar pesquisando. Quem quiser depois me pergunte. Porém, ele falou tipo um segundo sobrenome, que nem eu, sabe? E eu fiquei boiando ela. Mas a minha esposa chorou, entrou em prantos, porque aquilo falou em resposta daquilo que vinha de encontro a ela. Mesmo ela nem sabia que aquele segundo sobrenome também pertencia à avó dela. E eu fiquei perplexo com aquilo, e aí ele entregou a profecia. Porém, interessante que ele não ficou perguntando: tem alguma Denise aqui? Vem aqui essa Denise. Ele não fez exposição do caso. Ele simplesmente citou, e as pessoas no culto nem conheciam recém. Algumas conheciam, mas nem associou a minha esposa. Nem associou o que ele estava falando à minha esposa, porque eles não sabiam. Eles citaram o nome de irmãos que ninguém conhece, pessoas do Brasil, e nós estamos em Portugal. As pessoas que estavam lá. E ele citou, entregou a profecia, falou o nome da minha esposa, falou o nome dos 3 irmãos da minha esposa e falou o nome da avó da minha esposa com o sobrenome que não é popular nem conhecido por nós. Eu, em quase 15 anos de casado, não sabia o nome da avó, pelo menos o sobrenome desconhecido, que nem ela mesmo sabia. Veja bem, contudo, minha esposa se emocionou e eu fiquei desconfiado. Cheguei em casa, a primeira coisa que fiz foi pesquisar nas redes sociais, aonde ele conseguiu aquelas informações. Olha só como a gente é incrédulo. Mas é como o Paulo disse, a gente tem que analisar, reter, julgar a profecia, reter o que é bom e ver. Porque existe tanto charlatão que faz pesquisas em redes sociais. O nome, na época, no Facebook da minha esposa, nem sequer aparecia o nome do irmão dela, que por acaso o irmão também é falecido. Não sequer, ou até tinha, mas ninguém nem sequer associava quem era. Sabe quando no Facebook, na internet, tem as pessoas com um grau parentesco, quem é o seu irmão, quem é a sua mãe, quem é isso, quem é aquilo? Da minha esposa não tinha essas informações. Não dava para saber quem ali era o sobrenome, até mesmo porque minha esposa sempre usou nas redes sociais o meu nome do esposo e não da família por parte dela. E o nome da avó citada, eu vou falar só o primeiro nome, que chama Amélia. O nome da avó da minha esposa citado
nessa interpretação citado, ele falou o sobrenome dela, que impossível saber. Quando nós chegamos em casa, nós ligamos para minha sogra, mãe da minha esposa, falamos qual é o nome completo da sua mãe, e ela falou: minha mãe chama Amélia, lá. Aí sim, aí veio o frio na barriga de que Deus ouviu o que estava no coração dela, usou um homem, falou nas línguas estranhas ao interpretá-la, citou ela, todos os nomes e deu ali a mensagem, que não é o caso aqui eu falar, que é particular. Eu vivi essa experiência, estou testemunhando, não tem por que inventar, então. Eu creio que existe a línguas estranhas, existe o dom da profecia, da interpretação da língua, e existe atualmente, hoje, porque eu já presenciei e testemunhei isso. Então eu quero encerrar este vídeo dizendo a você que sim, Deus ainda atua, Deus ainda usa as pessoas, os seus dons estão em continuidade e você, independente se fala línguas estranhas ou não, dentro do reino você é útil para Deus e você tem o batismo do Espírito Santo de Deus. Sim. Então, com esse testemunho e com essas instruções, eu quero dizer que sim, você é batizado com o Espírito Santo, você é ferramenta de Deus, você é útil para o reino de Deus e você é especial para Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Espero que tenha gostado desse vídeo. Quem quiser nos acompanhar neste canal, pode seguir, escrever, compartilhar. Eu nem sei aqui anunciar muito bem. Pode comentar, pode ser contrário daquilo que eu penso, pode fazer perguntas que depois eu respondo em outro vídeo, não há problema. Mas está aqui a minha sinceridade, está aqui a minha verdade e aquilo que as Escrituras exala como verdade, de maneira simples, de maneira clara. Amém? Deus abençoe a sua vida.